Condenado é um filme de 1947, dirigido por Carol Reed e estrelado por James Mason, Robert Newton, Cyril Cusack e F.J. McCormick. A polícia de Belfast conduz uma caça porta a porta a um atirador do IRA, ferido em um roubo ousado. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph e hoje é dia da gente falar sobre o filme de número 207. Primeiro filme é de 1947 que a gente tá falando na lista, que a gente chegou aqui. Primeiro ponto que eu preciso comentar sobre essa sinopse é que o filme nunca diz que ele é do IRA. É um ponto relevante aí, porque eu acho que é uma questão mais de censura. Eu não sei muito como é que era a censura na Inglaterra, né? A gente vê muito mais filme americano aqui, então eu vejo muito mais informações sobre como que a censura funcionava nos Estados Unidos. Ali no Reino Unido, eu não sei muito em detalhes como é que era a coisa, não sei o quanto seria um grande problema ele dizer realmente de que organização ele tá falando, mas no filme ele sempre chama de a organização. É simplesmente a organização. Mas a ideia é que é pra ser o IRA, né? O Exército Republicano Irlandês, que parece que ao longo dos anos o grupo com este nome, que nem sempre foi o mesmo grupo, mas um grupo que usava esse nome, pelo menos essa sigla, lutou por coisas diferentes ao longo dos anos. Nessa época, se eu não me engano, o foco era muito mais a não fazer parte do Reino Unido. A ideia de ser um país, uma nação independente, não fizesse parte do Reino Unido, esse parece que era o principal foco. Enfim, o filme não fala sobre nada disso. O filme, na verdade, é sobre esse cara, que é um criminoso, para todos os efeitos. Ele fugiu da cadeia, porque, né, falam um atirador do IRA, mas é assim, é um cara que fugiu da cadeia, e aí ele tá escondido há meses, e aí ele tá junto com o grupo dele, armando um plano pra roubar um banco, eu acho que é um banco pelo menos, ou uma fábrica, alguma coisa que tem muito dinheiro. E eles estão armando um plano pra roubar esse lugar, e pelo que dá a entender, esse dinheiro vai ser usado pra ser redistribuído pra famílias ali que estão precisando e tal. É uma vibe meio Robin Hood, assim, né? É um roubo pra ser de dinheiro pra ser redistribuído. Só que aí as pessoas que estão envolvidas nesse negócio junto com ele ficam tentando convencer ele a não ir, porque ele tá parado há muitos meses, enfiado num quarto do qual ele não pode sair, porque a polícia tá procurando ele. Se ele sair, ele vai ser preso de novo. Então ele tá parado há muito tempo, tentam convencer ele a não participar, ele não aceita, vai assim mesmo. E aí no momento em que eles fazem o roubo e estão fugindo, ele tem uma tontura, sei lá, baixa uma pressão ali, e ele fica meio tonto, e ele fica meio imóvel, ele não consegue entrar no carro, os caras gritando pra ele entrar no carro, ele não entra no carro. Chega um cara ali do banco, começa a se atracar com ele, um atira no outro, ele mata o cara e o cara dá um tiro no braço dele. E aí os amigos ali, os parceiros dele, conseguem puxar ele pra dentro do carro, mas puxam ele de um jeito que ele fica com as pernas pra fora, e o carro sai correndo e ele com as pernas pra fora. Num determinado momento eles estão fazendo uma curva ali, os caras começam, ele tá escorregando, e deixa o cara cair pra fora do carro. E aí ficam, volta pra buscar ele, não vou voltar, não, vai você, não, eu não vou, vai você. E até que o cara levanta e sai correndo por uma ruazinha. E, enfim, os caras voltam pra casa, que é meio que a base de operações dele, sem o cara, que ficou por aí ferido, sendo procurado pela polícia ativamente, porque ele já era procurado pela polícia antes, agora tá sendo procurado pela polícia não só por ter fugido da cadeia, mas também pelo roubo no banco e por ter matado uma pessoa, né? Porque ele matou o cara que tentou pegar ele ali. E aí o filme é basicamente sobre tanto a polícia tentando encontrar ele, isso tudo é o começo do filme, né? O filme é todo sobre a polícia tentando encontrar ele e sobre esses amigos, esses parceiros ali do roubo, que são 3, porque eram 4, né, com ele. Então esses outros 3 tentando encontrar ele também. E uma moça, uma jovem, que é apaixonada por ele e que é ali dessa casa que eles usam como base. Ela é completamente apaixonada por ele e é sobre ela tentando encontrar ele também. E é isso o filme, né? É basicamente essa a trama do filme. Acho que eu consigo manter esse de hoje aqui sem spoilers, porque isso aí é realmente o começo do filme. Esse vídeo acho que consigo manter ele sem spoilers mesmo. Bem que eu vou ter que falar sobre uma coisa aí que... Mas eu aviso quando a gente for chegar no spoiler. Bom, o filme é baseado num livro de 1945, de mesmo nome aí, de um autor chamado F.L. Green. Mesmo nome, o nome em inglês é Odd Man Out. Em português ficou Condenado. O filme recebeu o primeiro BAFTA de melhor filme britânico e ele também foi indicado a melhor edição no Oscar, mas não ganhou. Aparentemente uma questão é que poucos dos atores do filme conseguiram fazer o sotaque real que era pra eles terem, não sendo um conhecedor profundo de sotaques irlandeses, porque pelo que eu entendi não é nem pra ser um sotaque irlandês genérico, é pra ser um sotaque irlandês específico. A Wikipédia chama de Ulster. Eu não fui atrás do que é isso. Pode ser que seja só o nome do sotaque irlandês genérico e eu não sei. Tô deixando claro aqui que eu não sei. Se alguém souber, quiser deixar nos comentários, fica à vontade. Não deu tempo de ir muito atrás desse detalhe, não era tão importante. Acho que é relevante o fato de que o filme era pra ser falado num sotaque, havia essa intenção e poucos atores conseguiram fazer. Eu acho que, não sei dizer se dá pra perceber assim, eu acho que
Dá pra perceber que eles falam com um sotaque específico, pelo menos alguns deles falam com sotaque específico. Não sei, na minha cabeça eu penso que, dependendo do tipo de história que você tá contando, eu acho que tudo bem também, se nem todo mundo tem exatamente o sotaque que se espera daquela região. Às vezes a pessoa, sei lá, durante um período da vida viveu em outro lugar, sabe? São personagens que a gente não tem o passado deles, né? De repente a pessoa pode ter vivido em outro lugar durante um período da vida dela, e aí nesse lugar se falava de outro jeito e ela não tem o sotaque dali por isso, sabe? Existem explicações plausíveis na vida real para as pessoas não terem certos sotaques. Eu acho que quando a pessoa tenta fazer o sotaque e fica falso, é mais problemático do que quando a pessoa não faz o sotaque. De novo, depende muito da história, né? Depende da quantidade de pessoas também, porque também não dá pra você justificar uma quantidade muito grande. Enfim, se a Wikipedia tá falando isso é porque eu acho que pra quem é realmente da região deve ser uma questão, né? Mas pra gente fica mais difícil de se incomodar com isso. O filme passou do orçamento, custou aí mais caro do que estava planejado. O filme demorou mais pra ser filmado do que estava planejado e ele foi bem sucedido na bilheteria, mas isso afetou aí a relação do Carol Reed, que apesar do nome é um homem, tá? Com a produtora, então foi uma questão aí. E o filme, considera-se que o filme faz essa coisa que eu falei no começo, né? Ele não cita o Ira pelo nome, ele não fala muito sobre qual era o conflito que estava acontecendo, não fala quase nada na real. Ele cita ligeiramente, como eu falei, o filme cita que eles estão roubando o banco pra fazer aí, sei lá, uma distribuição de renda, sabe? Pra ajudar umas pessoas mais pobres, mas não vai além disso. O filme cita que essa organização que eles falam, não é só eles, é uma coisa maior, e eles são porque esse protagonista, ele é o líder, mas ele é o líder daquele grupo, daquela cidade, da organização naquela cidade na qual a história se passa, que né, é Belfast, mas que em outros lugares você vai ter outros líderes e que a organização é maior do que eles. Mas o filme cita isso muito casualmente, assim, porque realmente não é o foco. O foco é o cara fugindo e as pessoas tentando encontrar ele. Esse é definitivamente o foco do filme. É individual, sabe? O foco do filme não é o conflito, o foco do filme é os indivíduos envolvidos naquela história ali, sabe? E aí a Wikipedia me diz que essas coisas provavelmente teriam sido feitas aí pra evitar controvérsias, pra não ter problema com a censura e tal. Realmente, o filme começa com um aviso de que ele foi aprovado pela censura. Os filmes, tanto americanos como britânicos, frequentemente tinham essa informação escrita nos créditos, mas eu sinto que nos britânicos essa informação era maior. Vinha imenso, assim, sabe? Este filme foi aprovado pela censura, sabe? Mas era uma coisa, então realmente, pelo que se conta, pelo que eu encontro, não parece que ele tentou fazer algo e a censura impediu, mas eu acho que ele já fez desse jeito, sabendo que a censura ia se incomodar. Essa é a impressão que eu tenho. E aí, quando fizeram o filme, eles já tinham pretensão de distribuir o filme nos Estados Unidos, porque afinal de contas é um mercado inevitavelmente muito maior do que o mercado britânico, né? Só em número de pessoas já é muito maior do que o mercado britânico. Então eles já tinham essa intenção, e aí eles enviaram o roteiro pro Joseph Brin, que a gente já falou dele aqui várias vezes, que era o responsável pela censura americana na época, e ele aconselhou, e aí agora eu vou ter que entrar talvez em spoilers, talvez, porque eu vou falar sobre uma cena que não está no filme. Ele aconselhou os produtores a mudar o final do filme, porque o filme terminaria com a mulher encontrando o cara, essa mulher que é apaixonada por ele encontrando o cara, e aí ela se matando e matando ele, talvez, ou matando alguma outra pessoa, eu não sei, porque ele já tá morrendo, mas para que eles ficassem juntos. Aparentemente essa era a ideia, e isso violava o código de produção de Hollywood, porque né, a ideia dela matar e se matar depois seria um grande problema. E aí eu vou dar um spoiler agora sobre o final, que é realmente o final do filme, porque a verdade é que não mudou tanto assim. O final real, o final que ficou no filme, ela não se mata, mas ela atira na polícia com o intuito de que a polícia atire de volta pra matar ela, o que não é muito diferente, né? No fim das contas não é muito diferente, mas aparentemente o final é exatamente desse jeito por conta dessa questão da censura, pra evitar a censura nos Estados Unidos, né? Porque eu acho que a Inglaterra não se incomodaria com essa parte, mas como eles já queriam distribuir o filme nos Estados Unidos, mudaram o final aí pra isso. No fim, eu pessoalmente acho que ficou igual. Eu acho de verdade que ficou igual, mas o filme, pelo menos na Europa, foi um grande sucesso, foi um grande sucesso de crítica também. O Carol Reed tem um filme seguinte a esse, que é um filme chamado O Terceiro Homem. Ele tá na lista, a gente vai ver ele muito em breve, e aparentemente a maioria das pessoas considera O Terceiro Homem a grande obra-prima do Carol Reed. É um filme que, no momento que eu tô gravando esse, eu não vi ainda, eu não fui atrás, então eu posso estar falando uma bobagem, mas pelo que eu entendi, eu acho que é um filme ligeiramente semelhante na temática. Eu tenho a impressão que pareceu pra mim que também é um filme sobre um cara fugindo, alguma coisa assim, então eu acho que ele tem uma temática semelhante. De novo, eu posso estar viajando, eu não vi o filme ainda. Ele vai vir na lista aí, a gente vai ver, eu vou falar lá. Mas aparentemente aquele filme é considerado a grande obra-prima dele, e esse aqui
aqui é inferior no geral. Mas algumas pessoas discordam, eu vi no Letterboxd, inclusive, que algumas pessoas ali também discordam e também consideram esse aqui, o Condenado, superior ao outro. E aparentemente o diretor Roman Polanski, que, problemas à parte, é um diretor muito conceituado, várias vezes já disse que esse filme, o Condenado, é o filme preferido dele, que não só ele considera muito superior ao outro filme, como ele considera muito superior a tudo, porque, né, filme preferido de todos, não do diretor, no geral. Então tem essa opinião aí de um diretor conceituado, que, de novo, problemas à parte, isso aí já não é assunto pra esse vídeo. Vamos dar uma olhada no que o livro fala sobre ele? O livro cita um ponto aqui que eu não acho que tá no filme, porque o livro diz que o Johnny descobre, o Johnny no caso é o cara que tá fugindo, né? É Johnny McQueen o nome do personagem, é esse cara que tá fugindo, ferido e tal, que é o protagonista do filme. O livro diz: Johnny descobre que aqueles nos quais confiava, ou que pensava apoiar em sua causa, jamais se arriscariam por ele. E eu não acho que tem isso no filme. Eu acho que, na verdade, ele consegue a ajuda de muita gente completamente aleatória. Um dos grandes, sei lá, pontos importantes do filme é um cara que é meio maluco, é meio morador de rua, ou pelo menos mora em, sei lá, lugares abandonados, que é meio doidinho mesmo, assim, não é muito bem na cabeça, não. Que encontra ele, e aí vai até um padre ali da região, querendo oferecer a localização do cara em troca de dinheiro, essencialmente. Mas porque ele é meio doidinho, o padre meio que convence ele, oferecendo fé no lugar de dinheiro, e ele meio que aceita. Mas, tipo, ele podia ter levado na polícia, e a polícia ia dar uma grana boa pra ele, porque a polícia tava oferecendo, sei lá, 1.000 libras, não sei, 1.000 conto aí pelo cara. E o padre, obviamente, não ia conseguir oferecer isso, mas esse é um cara que nem era necessariamente um aliado dele, mas na verdade ajuda, porque, né, prefere oferecer pro padre do que oferecer pra polícia, que era um dinheiro garantido. Outras pessoas que ele encontra também querem... É um povo meio maluco. O grupo desse cara é um grupo de gente meio maluca. É um médico fracassado e um pintor. O pintor quer ajudar ele, mas quer ajudar ele pra poder pintar ele moribundo, porque ele fala que pintar a imagem de uma pessoa que tá ali entre a vida e a morte é um rosto, é uma coisa muito incrível, assim, mas também não tá levando ele pra polícia, sabe? E, de novo, não são pessoas que esperava-se que ajudariam a causa, que são aliados dele, não são. A única cena que tem no filme que envolve realmente alguém que acredita-se ser um aliado e quando chega não envolve ele. Envolve dois dos caras que estavam participando do roubo com ele, que se abrigam na casa de uma mulher que eles acreditam ser confiável e a mulher chama a polícia. Mas o Johnny não faz parte dessa cena, ele não tá lá. Então eu não acho que essa frase faz sentido. Porque é que fala que isso obriga ele a se manter em constante movimento à medida que é rejeitado por uma pessoa atrás da outra. De novo, eu não acho que isso acontece. Tem uma hora que duas mulheres encontram ele ferido e aí ajudam um pouco no ferimento, botam bandagem nele e tal. E aí elas descobrem quem ele é e elas ficam, tipo, a gente até te ajudaria, mas meu marido vai chegar e aí ele vai querer te mandar pra polícia. E o marido chega, ele na verdade não chama a polícia e deixa o cara ir embora. Também não ajuda, não deixa elas continuarem ajudando. Manda ele embora, mas não chama a polícia, sabe? Então eu acho que e não era alguém que ele esperava que fossem ajudar, não era gente que ele já conhecia, eram desconhecidos ali. Então eu acho que ele na verdade é muito mais ajudado do que o contrário. Só que ele também não para quieto, ele tá sempre andando por aí, ele entra numa carruagem de um cara que leva ele pelo bloqueio policial sem saber que ele tá dentro da carruagem, e é um cara que conversa com a polícia, tipo, de boa, eles se conhecem por nome, sabe? É um cara que, sei lá, é amigo da polícia ali naquela cena. E quando ele vê quem é que tá na carruagem dele, ele fala, tipo, eu vou te levar pra um lugar e vou te deixar lá. Ele não leva o cara pra polícia. E, de novo, não é alguém que ele já conhecia, não é alguém que esperaria que fosse ajudar. Então eu acho que, na verdade, ele é muito mais ajudado do que o contrário. Não faz sentido nenhum essa afirmação. E aí diz, a maneira como o Condenado rompe as amarras do gênero do thriller político e se torna uma reflexão comovente, séria e poderosa sobre a existência social, continuará surpreendendo plateias por muito tempo. Eu acho que o problema desse argumento é que o filme não é um thriller político. E eu entendo que ele queria ser. Quer dizer, eu não tenho certeza se ele queria ser, mas... Porque, como eu falei, eu acho que o filme é muito sobre o indivíduo e sobre os indivíduos que este indivíduo encontra. Não é um filme sobre a causa. Eu acho que ele podia, se ele quisesse ser um thriller político, ele poderia falar mais, ainda não citando nomes e coisas do tipo que seriam problemáticos. Ele poderia tentar elaborar mais sobre a organização ou sobre o que eles estão tentando fazer. Esse nunca é o assunto do filme. Nunca é essa questão. Eu concordo com a questão social. Tem realmente uma coisa sobre pessoas que encontram ele e o que elas fazem com isso. Como ninguém quer se envolver. Porque é verdade, ninguém quer se envolver. Mas na prática, todo mundo que não quer se envolver mais ajuda ele do que atrapalha, sabe? Porque, de novo, ninguém chama a polícia. Todo mundo poderia chamar a polícia e falar, o
cara que vocês estão procurando e estão oferecendo 1.000 conto pela captura, ele tá aqui comigo, vem buscar. Todo mundo tem essa oportunidade. Diversas pessoas que ele encontra ao longo do filme têm essa oportunidade. Ninguém faz isso. O filme dá a entender que esse dinheiro que tá sendo oferecido é uma baita grana, sabe? E ninguém entrega ele pra polícia. E o livro foca muito como se a grande trama do filme fosse como todo mundo, ou só quer usar ele em benefício próprio, o que eu acho que é o caso do pintor, e um pouco o caso do outro cara que tenta vender ele pro padre, e a ideia de que, e o livro foca nisso e na ideia de que ele não pode confiar nas pessoas que ele achava que ele podia confiar, que eu acho que não faz nenhum sentido. Eu concordo que o filme é sobre as relações humanas e sobre como as pessoas lidam com esse cara. Eu concordo que ninguém sabe o que fazer com ele, sabe? Ninguém que cruza com ele sabe o que fazer com ele. As pessoas têm suas ideias, mas as ideias sempre são, não quero me envolver. Mas como eu falei, é um não quero me envolver no sentido de não estou contra ele, não vou entregar ele pra polícia, sabe? Que seria muito fácil fazer isso. E seria muito benéfico pra elas. E isso seria em benefício próprio pra elas. Então elas não estão agindo em benefício próprio, porque o benefício próprio seria entregar pra polícia, sabe? Enfim, tudo isso pra dizer, eu acho que é um filme interessante, eu não achei ele... Eu queria ter gostado mais, eu acho que ele tem elementos interessantes, ele tem essa vibe bem filme noir, que é um negócio que eu já falei que eu gosto, a princípio. O livro começa dizendo que ele é um sonho expressionista febril, que eu achei uma ideia muito engraçada, mas eu acho que o filme tem realmente um ou outro elemento ali do cinema expressionista, do expressionismo alemão, né? Tem um outro elemento, pouca coisa, mas eu acho que tem um outro elemento ali. O filme realmente faz um uso muito interessante dos espaços fechados e escuros, apesar de que eu acho que tem umas cenas que ele não soube lidar com a luz, porque tem uma cena em especial que o cara é pelo começo do filme ainda, que o Johnny tá escondido num bequinho, numa coisa assim, é um abrigo de bomba, eu acho que eles falam, é um abrigo, né, eu acho que é um abrigo de bomba. Ele tá escondido lá, e é pra ele estar escondido num canto escuro desse lugar, e aí chega um casal meio querendo fazer pegação ali, e o casal ouve um barulho, porque ele acaba fazendo um barulho, e fica, tem alguém ali, não tem ninguém aqui, só tem a gente aqui, não tem alguém ali, e aí o cara acende um fósforo pra chegar perto pra ver o Johnny, só que durante essa cena inteirinha, a gente já tá vendo o Johnny, porque ele tá iluminado de um jeito que você fica tipo, como que os caras não estão vendo ele ali? Ele tá ali, claramente, não faz nenhum sentido, porque a gente vê todos eles numa cena juntos, não é nem corta de um pro outro, e aí quando corta pro Johnny a gente vê o Johnny, não, a gente vê eles numa mesma cena juntos. Eu acho que foi uma decisão assim, terrível fazer essa cena desse jeito. É uma cena que me incomodou bastante num filme que eu até achei legal no geral, assim, mas é uma cena que me incomodou bastante. Essa cena não faz sentido. E, bom, eu tô falando que eu gostei do filme no geral porque eu acho que o filme é muito sobre a fuga, e eu acho que toda a fuga é muito boa, mas o roubo é terrível. Eu acho que a parte que mais me incomodou no filme, na real, foi o roubo, porque essa coisa dele ter uma tontura, ele tá fugindo e aí ele do nada, a câmera mostra como se fosse a visão dele, e aí dá uma tontura assim, e aí ele fica tipo parado, não consegue se mexer, e os caras gritando pra ele, e ele meio tonto, e aí depois quando finalmente conseguem botar ele dentro do carro, não puxam ele pra dentro do carro direito, 2 homens puxando o outro pra dentro e não puxam ele pra dentro do carro, não conseguem, aí daqui a pouco não, ele tá escorregando. Como que ele tá escorregando? O cara tá metade do corpo, ele tá só com as pernas pra fora, ele tá metade do corpo pra dentro do carro, o que significa que, sei lá, o torso dele estaria inteiro na frente de uma pessoa que tá aqui segurando. Como é que essa pessoa não consegue puxar? Não faz sentido. Vendo, é baseado num livro, eu não sei como é que o livro retrata essa cena. De repente o livro deixa vago o que aconteceu, e aí no que deixa vago, tudo é possível, né? O jeito que mostra no filme, nossa, nada faz sentido nessa cena da fuga do roubo. É muito atrapalhado pros caras que estavam planejando há meses como fazer esse roubo, porque o cara teve uma tontura que é meio esquisita, também não parece que faz sentido pra mim. Porque quando fala sobre ele estar parado há muito tempo, eu pensei, ele tá enferrujado, tipo, fisicamente, né, de habilidade. Ele não vai conseguir, sei lá, correr tão bem, sabe? Alguma coisa assim. Eu esperava algo desse tipo. Ele vai sair correndo e vai tropeçar porque ele não tá com a forma física, ele vai se cansar. Eles vão ter que sair correndo por algum motivo e ele vai se cansar mais rápido porque ele não tá se exercitando. Isso era o que eu esperava. Isso é o que faria sentido. A tontura que ele tem do nada é muito estranha. E, de novo, pior do que a tontura é os outros falando, não, ele tá escorregando, ele cai. Sem contar que o começo da fuga é toda uma coisa que o cara tem que passar com o carro num espaço muito estreito, porque um outro sujeito parou, eu acho que é uma carruagem, uma carroça, bem no caminho pra onde eles vão fugir, e ele tem que passar num espaço muito estreito. Só que ele passa nesse espaço muito estreito
estreito, que meio que só cabe o carro, com as pernas do outro pra fora. E isso não é uma questão, sabe? Então as pernas não tão pra fora, não tão pra fora assim, que ele consegue passar no espaço estreito, mas tão pra fora que numa primeira curva que ele faz, o cara cai do carro. Não faz sentido, não faz sentido. O roubo ficou muito ruim, muito ruim, muito ruim, sinceramente, assim. Esse eu acho que é uma falha de roteiro muito grande. O que acontece nesse roubo, na fuga do roubo. Depois essa cena dele no escuro, eu acho que é uma falha, sei lá, visual, de fotografia ou o que seja, muito grande também. É bem ruim a cena, mas essa eu acho que é mais passável. O resto do filme é muito bom. Eu acho que o resto do filme é bem legal. Eu acho que realmente a coisa dos espaços apertados é bem legal. Essa coisa de que ele tá tão machucado que ele meio que vai indo de um lado pro outro, ele não consegue decidir o que fazer, ele não consegue resolver o que ele vai fazer, ele não consegue ter atitude própria, ele meio que vai lidando com cada um que ele encontra, cada um que encontra ele e o que fazem. Eu acho que isso tudo é muito interessante. Eu acho que o filme tem muitos bons elementos, mas eu acho que o filme tem umas falhas que me incomodam um tanto, assim, que no caso são essas duas, mas me incomodam bastante, principalmente a do roubo. Mas é isso, com isso eu não consegui gostar tanto assim do filme, mas eu acho que realmente tem pontos muito bons no filme, e eu acho que tem coisas bem legais ali. Bom, se você já viu esse filme, deixa aí nos comentários o que você achou. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve nós estamos de volta com mais um. Até a próxima. Valeu, até mais!